Vai repercutir mais agora com Renan Silva, gestor da Blue Metrics Asset, chegando aqui na nossa programação, professor também do IBMEC. Renan, seja muito bem-vindo à BMC News. Bom dia para você. Bom dia, Paula. Muito satisfeito com o convite. É sempre bom estar aqui com vocês, contribuindo aí com a BMC. Fico à disposição aqui. Obrigada. Renan, mais uma vez, né, o governo aí faz um anúncio, vem a público, depois volta, né, e deixa, né, essa sensação, né, de um desalinhamento, de uma falta de comunicação, principalmente, né, a gente tem visto aí muitas críticas do próprio presidente em relação aos ministros, que tomam atitudes, falam e depois não, sem validar, principalmente com a Casa Civil, mas hoje, especificamente, a gente vê agora, então, Lula aí trazendo essa questão do plano aí, do arcabouço fiscal, desse texto não ser apresentado agora, só depois da volta, então, da China. Eu queria entender, na sua visão, se você acredita que isso pode acabar, né, desancorando ainda mais as expectativas, principalmente do mercado, que aguardava por apresentação desse texto, que deveria ter sido um plano de governo lá atrás, né, na época ainda da eleição. Como que você avalia esta mudança mais uma vez, Renan? Perfeito. Isso acaba refletindo justamente nos volumes de negociação que a gente tem observado nos mercados, principalmente no mercado de renda variável, né? Eu tenho observado realmente volumes menores, né? Quando você tem um volume um pouquinho acima da média, são nos movimentos mais negativos, né? Movimentos mais de realização, nem realização, mas de diminuir a exposição ao risco da renda variável, e também com movimentos de maior volatilidade, justamente por causa desse intempéries, né? de troca de discurso. Então, hoje realmente é um dia que frustra as expectativas de mercado, também, né, muda um pouco, né, o cenário com relação à expectativa ali da reunião do Copom, né? Então, de fato, o mercado, na verdade, para que ele possa ter um planejamento de longo prazo, para que ele possa, né, gerir as carteiras e as poupanças, né, a poupança das famílias, você precisa de previsibilidade, né? E dessa forma, realmente, o mercado, vamos dizer assim, fica com o freio de mão puxado e muito sensível a essas falas, né, que dão viés, inclusive, contraditórios, né? Hoje mesmo, ele está com o nosso presidente, ele está com uma fala, de novo, né, de pressionar, né, os gastos públicos via investimento, que seja, mas quando o governo investe também, ele está pressionando a inflação. Ao mesmo tempo, o arcabouço fiscal é para dar um certo conforto, que não vai se gastar demais, mas alguns grupos vão ficar fora desse arcabouço fiscal. Então, assim, realmente muito confuso, e não há, né, uma saída muito clara para os agentes de mercado, que ficam basicamente em compasso de espera, né? Em termos de renda variável, é bem notório o que está acontecendo, né? De outubro para cá, a Bolsa vem realmente descarregando, né? Dada essa ausência, né, de planejamento, como você já citou, o que é natural do processo. Lembrando que para a Bolsa subir, pegar uma tendência altíssima, ela precisa de volume, ela precisa de capital entrante, né? Capital novo. Mas para cair, não, já não precisa. Se ela cai com volume, naturalmente a gente tem uma aceleração ali. Você tem até um termo que é utilizado, que é um certo pânico, né? Uma fuga de capital. Não é o caso. Mas a Bolsa, basta a Bolsa ter um volume menor, que ela vem realmente ali, né, o termo que eu uso, né, que ela vem descarregando, que nada mais é do que os investidores procurando se proteger para uma eventualidade aí de um arcabouço que não venha assim, refletir uma melhora das expectativas. Ô Renan, inclusive, né, ontem a fala do presidente, ela acabou trazendo uma reação para o mercado. O nosso Ibovespa acabou batendo ali, voltou para a casa dos 100 mil pontos, fechou ali na casa dos 100 mil pontos. Sim. Justamente quando ele trouxe ali, mais uma vez, críticas. Ele falou o seguinte, na verdade, ele falou que gastos com saúde não podem ser considerados gastos que são investimentos e que não podem ali, né, conter
exatamente isso no arcabouço fiscal, na nova forma ali do arcabouço fiscal, que precisariam estar fora, né, dessa linha ali, por ser, na visão dele, realmente investimento e não gasto. Hoje ele falou novamente sobre isso, mas com a educação, né? Ele falou as mesmas questões, as mesmas falas, e ele ainda criticou, né? Ele disse que os livros de economia estão superados, né? Então criticou ali exatamente, mais uma vez fazendo críticas em relação a ter este teto, a ter estes gastos ali, que para ele não são gastos. Como que você avalia isso, né? Traz ali uma flexibilização, de repente, deste novo arcabouço, né? Quando não se coloca todos os gastos dentro deste pacote que deve ser apresentado. A gente tem visto vários gastos e gastos, né? A gente não tem ainda uma reforma tributária. Não sei, né? Não daria para contar ainda com essa reforma, até porque precisa de uma aprovação no Congresso. São 3 textos, ainda não está ainda definido isso. Como fechar toda essa conta, tirando então ali, né, gastos com educação e saúde para fora aí desse bolo todo aí do governo? Essa questão sobre o conceito, né, de investimento, de gasto, né, a gente usa muito o termo gasto porque a estrutura das contas do governo chama os investimentos em educação de gastos, né? Então, eu acho que não se pode atribuir a culpa à ciência econômica, né, aos livros. Na verdade, o problema não está ali. O problema está que, por exemplo, no passado recente, né, nesse mesmo sentido de um movimento desenvolvimentista, que nós tivemos, por exemplo, as obras ali do PAC, os investimentos no PAC, ficava na conta lá de gastos discricionários, tá? Então, isso é bem claro. E, na verdade, eu acho que deveria se preocupar, né, os agentes de mercado e do governo também, em realmente definir, na verdade, o que é centro de custo e o que é centro de receita, tá? Então, por exemplo, a saúde, ela é um centro de receita? Eu não vejo dessa forma, né? Porque realmente é saúde para todos, então realmente denota ali um gasto, então não adianta muito. Agora, é claro que, né, a população bem atendida nesse aspecto, você tem mais produtividade, né? E isso você também denota ali, né, um desenvolvimento ali também no campo social, que acaba também no campo da competitividade, do trabalho e do bem-estar social, tudo bem. Mas então, assim, fica um pouco essa confusão. O investimento denota um retorno, né, uma taxa interna de retorno, né, a educação. Você aplicar na educação, né, é um investimento? Claro que sim. Eu até acho que não deveria estar na conta discricionária a educação, dos gastos discricionários, sim, dos gastos obrigatórios, né, onde estão lá as despesas administrativas, que eu acho que aí é o grande pecado aí da nossa estrutura de gasto, né? Então, lá na estrutura de gasto, você tem lá as despesas obrigatórias, que tomam praticamente todo o orçamento, né, do governo, em termos de gastos do governo, onde você tem ali, em primeiro lugar, os gastos com a Previdência, por exemplo, que já teve um alívio, né, já teve uma reforma, mas ainda assim ela pesa muito nos gastos do governo. E aí você tem o segundo maior gasto, que são as despesas administrativas. Essas sim pesam muito, né? Então, quem sabe, né, a educação poderia estar justamente no campo obrigatório, justamente porque ela representa uma melhora com relação a essa falha grave estrutural que tem no Brasil, que é justamente a falta de inovação, a falta de competitividade, e, consequentemente, você gera dificuldades de ganhar mercado, de expandir o comércio, né, externo do Brasil, no sentido de trazer divisas, geração de riqueza, e a educação, sim, dessa forma, ela deveria ser vista como um investimento, né? Só que na medida que tem essa inversão, a educação está lá no campo do discricionário, sempre que falta recursos, né? Porque as despesas administrativas obrigatórias comem esse recurso, você acaba baixando os gastos ou investimentos, né,
pode se chamar da maneira que achar melhor, lá da educação. Então na verdade, o grande problema está nessa estrutura das contas de governo, que eu acho que é uma estrutura que a gente deveria, sim, se preocupar e revisitar, tá? E colocar a educação, de fato, na caixinha certa, que seria a caixinha do obrigatório, com vistas na melhora da competitividade do país. E melhorando a competitividade, é claro que você tem consequências, boas consequências, que, por exemplo, é a formação de poupança, e aí sim você teria realmente muito mais campo para investimento na geração de poupança e não via gastos do governo. Renan, eu quero ainda continuar aqui na nossa conversa, trazendo outros assuntos, ainda outras dúvidas, outras perguntas aqui para você, mas a gente vai para um rápido intervalo comercial, peço que você aguarde aqui, a gente volta em instantes já, trazendo muito mais, inclusive você que está aqui acompanhando a BMC News, deixe suas perguntas pelo nosso chat, a gente volta em instantes. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Fala, meu povo, beleza? Estão abertas as inscrições para o meu curso de opções. Você estará a meu lado durante 6-7 horas ao vivo, aonde você irá aprender desde o básico dos principais conceitos de opções até o modo de você fazer proteção da sua carteira contra incerteza, se vale a pena fazer o tempo todo, se não vale, como essa proteção deve ser feita e também para você especular, tanto na alta como na baixa das ações. Inscreva-se agora e você ainda vai garantir 2 bônus. O primeiro bônus, a carteira recomendada de opções de Marcos Saravalli, e o segundo bônus, a carteira de financiamento também de opções com Marcos Saravalli. Te espero lá. BMC News, informação que gera valor. De volta aqui na nossa programação, 10 horas e 59 minutos. Quero voltar aqui com o Renan. A gente estava conversando mais sobre toda essa fala, inclusive, do presidente Lula, sobre mudanças aí, principalmente na divulgação, pelo menos na data da divulgação do novo arcabouço fiscal, agora há pouco. Renan, continuando aqui a nossa fala, agora queria trazer um pouco mais a sua visão, entender um pouco mais a sua visão, principalmente outras pautas importantes, né? Mercado aí aguardando. A gente tem amanhã a super quarta, muito já sinalizada em relação aqui ao Copom, né? Em manter essa taxa de juros, porém lá nos Estados Unidos há aí um aguardo, principalmente em relação ao Fed, se vai subir os juros em 0,25 ponto percentual, qual deve ser o recado, né? Principalmente diante de toda esta questão que o próprio Estados Unidos, a economia americana também está sentindo por conta de todos os
riscos em relação aos bancos por lá. Eu queria entender, né, a sua visão especificamente em relação à subida de juros lá nos Estados Unidos. Você acha que deve ser mais rápido ali, de modo a levar realmente a meta para 2% de inflação? Ou seja, será que Jerome Powell vai olhar muito mais para a inflação do que, né, para a economia, do que para o crédito em si, do que exatamente olhar mais para a questão dos bancos, já que o próprio Fed acabou ali intervindo e anunciando, né, um crédito para salvar, vamos dizer assim, esses bancos que tiveram esses problemas pontuais? Sim, agora, vamos dizer assim, acendeu uma luz amarela, né, uma lanterna amarela ali com essa questão dos bancos, né, porque agora você tem ali um risco adicional, que é o risco justamente de marcação ao mercado. É um pouco diferente de 2008, onde em 2008 você teve a expansão do crédito, né, do subprime, né, do crédito de maior risco. E isso aí gerou um problema mais à frente. A gente tinha ali, né, aquela questão dos agentes motivados e tudo mais, mas você teve aquela bolha de crédito de má qualidade. Agora, dessa vez, é um pouco diferente. Na medida que, né, os juros ficaram baixos, né, por muito tempo, alguns bancos resolveram tomar posições um pouco mais arriscadas na curva longa, né, mas eu acho que quando você olha ali a técnica de tesouraria, né, não é muito recomendável você alocar recursos, né, com a curva invertida, né, pelo menos ela tão achatada na ponta longa como ela está. Mesmo porque numa eventual alta de juros ou aceleração da alta de juros, você tem um fenômeno ali da marcação a mercado ali que pode machucar ali, né, o seu resultado de tesouraria. No caso dos bancos regionais nos Estados Unidos, né, a gente vê também que, eu digo assim, no sentido de que pode ser um movimento ali mais pontual, porque os fundings são muito concentrados, né? Então são concentrados em nichos específicos, né? E em poucos clientes grandes, e isso também agrava um pouco a situação. E também a gente observa que houve um descasamento ali de fluxo, né? Então clientes relevantes, investidores relevantes pedindo liquidez, e os bancos tendo que fazer vendas forçadas com marcações a mercado pesado. Se os juros continuarem subindo, né, nesse grau, né, com essa aceleração, esse problema pode sim se agravar. Tá? Outros bancos devem apresentar, não que chegue a um problema crônico, mas deve ser afetado sim nos seus resultados, em razão também de eventos similares. Então, tenho certeza que o Federal Reserve vai ter que rever realmente essa questão da aceleração. O mercado espera uma elevação de 0,25 agora, não mais 0,5%. E eu acho que é coerente, né? Você tem uma linha de mercado que acredita que o Banco Central pode até anunciar uma parada na elevação dos juros, e é uma pequena ponta, uma minoria que acha que pode até cortar. Eu acho que não é o momento acho que não dá para, né, permitir esse luxo agora nesse momento, porque a inflação ainda incomoda, a inflação ainda é agressiva. Mesmo assim, as taxas reais lá nos Estados Unidos ainda são negativas. Então, eu acho que não é o momento ainda de parar a elevação da taxa de juros, mas sim diminuir o ritmo dessa elevação. Tá? Lembrando também que a taxa de juros lá ficou, tanto a nominal quanto a real, né, ficou próximo a zero, e a real negativa por muitos anos, e os bancos provavelmente foram tentar buscar algum resultado, mas ao mesmo tempo também são os mesmos bancos que financiam também o próprio governo nessas taxas. Então, os estoques de títulos, assim como, né, os estoques de operações de crédito, quando a taxa de juros sobe, eles perdem muito valor. E é isso o que está acontecendo, dadas as proporções. Então, no sentido de se evitar realmente um agravamento, né, e se alastrar essa crise, eu acho muito provável que o Banco Central deve desacelerar a elevação dos juros por lá. Renan, uma dúvida, né? Até inclusive a Janet Yellen, estou até olhando aqui, até já trouxe essa notícia, só para quem está chegando agora, está na Bloomberg, né? Ela traz o seguinte, que os Estados Unidos
vão intervir, se necessário, para proteger os bancos menores, né? A chefe do Tesouro, então, trazendo aí, defendendo essas ações decisivas, inclusive importantes, né, para conter aí uma possível escalada de uma crise bancária. A secretária, então, do Tesouro americano, Janet Yellen, anuncia, né, fala mais uma vez que o governo dos Estados Unidos pode, inclusive, repetir ações drásticas que acabou tomando aí recentemente para proteger, principalmente, depositantes bancários, se credores menores forem ameaçados. A minha dúvida é a seguinte, né? O balanço aí, o Fed mostrando, né, injetando mais dinheiro na economia nos últimos dias, numa tentativa de salvar, principalmente, a questão dos bancos. Isso não estaria, por um outro lado, também indo na direção contrária deste aperto, né, quantitativo que é proposto? O que isso pode trazer de consequências para a economia americana, que segue ainda pressionada pela inflação, como você bem pontuou? Sem dúvida, tá? Vai na direção contrária e a questão é que, assim, o discurso, eu acho que é o discurso que ela poderia fazer mesmo. Acho que a linha de raciocínio está correta, porque eu acho que a prioridade agora é tranquilizar o mercado, né? É tranquilizar o mercado, mas a gente sabe que realmente uma dose agora maior de quantitative easing, né, o retorno de quantitative easing é complicado e a gente nunca viu nada assim, né, na história da economia, porque nós tivemos ali um quantitative easing extremamente agressivo no varejo, né, quer dizer, o dinheiro na mão das pessoas no período da Covid. E seria muito assim... Quer dizer, como é que a gente ia imaginar que a gente passaria, né, ileso de uma quantidade tão grande de estímulos, e mesmo porque não se sabia muito bem a dose necessária, né? E a dose de quantitative easing é aquela história, né? Dependendo da dose, você pode matar o paciente. Como consequência, efeito colateral desse movimento, a gente tem uma inflação agressiva, né? Ela está sendo atenuada agora, né, devido à normalização da cadeia produtiva, devido à queda de algumas commodities, também o custo logístico também voltando ao normal. Então você tem ali algum atenuante que pode ajudar, né, somado à elevação dos juros, você pode contribuir ali no controle inflacionário. E esse movimento iria sim justamente ao contrário desse esforço, né? Apesar de que não teria muito para onde fugir nesse aspecto, né? Porque talvez deixar o sistema, né, colapsar seria muito pior. Então, eu acho que ela não vai titubear no sentido de oferecer toda a ajuda necessária para que não se tenha um efeito já próximo do que aconteceu em 2008, que foi bem catastrófico para a economia. Tá, mas existe essa dificuldade sim e frustra realmente esse movimento de retirada de liquidez do mercado e voltando de novo a colocar estímulos na economia. Vale dizer também, né, cabe pontuar que esse seria um quantitative easing um pouco mais seletivo, né? Porque esse é o quantitative easing no atacado, vamos dizer assim, né? Você está colocando recursos, estímulos para os bancos, né? E não para as pessoas físicas, né? Quando você coloca nas pessoas físicas, você tem injeção na veia, né? Injeção de inflação na veia. No caso do estímulo no atacado, né, ele tem um efeito não tão devastador nesse sentido, porque inclusive os bancos podem jogar essa inflação para fora, vamos dizer assim, pode se adquirir ativos e investimentos fora, de forma a buscar resultados compensatórios aí dessas perdas aí de marcação a mercado. É claro que tudo isso, né, com risco aí adicional, bastante preocupante também, mas é um pouco diferente do quantitative easing da Covid, que foi um quantitative easing no varejo, que ele em termos de inflação, ele é mais crônico, assim, né, mais nocivo. Tal. Renan, quero agradecer. Prazer recebê-lo aqui na nossa programação. Obrigada por estar aqui sempre com a gente. Até uma próxima oportunidade. Ok, eu que agradeço. É sempre muito prazeroso estar aqui com vocês. Até uma próxima, então.